nosso primeiro trabalho público do ano de 2020, e ele é muito especial para nós, que inicia as atividades da nossa casa. Viva sem temor. O que você teme fica preso no seu subconsciente e depois volta sob alguma forma de inibição. Não tema, alije o medo de sua mente. Você é capaz de vencer qualquer dificuldade. Deus está com você. Então, por que temer? Dar acolhida ao medo é prender-se espontaneamente, tolher-se, inibir-se, deixar que brotem impedimentos na sua ação. Vença o medo. Afirme-se filho de Deus. Veja-se livre. Ninguém é superior ou inferior a você. Liberte-se do medo. Libertar-se do medo é sair de uma prisão. Então nós convidamos a todos para nós fecharmos os olhos do corpo físico e elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos espíritos protetores da nossa casa, que prepararam todo esse ambiente especial para a nossa chegada, para nos acolher, para que nós possamos, nesses momentos que vamos nos reunir para ouvirmos as palavras de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, esquecermos um pouco do mundo lá fora e nos concentrarmos na leitura, na palestra, no passe que vamos receber. Que o Mestre Jesus, em sua infinita bondade, possa acolher a cada um de nós e que nós se sinta muito bem na nossa casa, se sinta acolhido, feliz, alegre, para podermos desenvolver lá fora as nossas atividades. Que desde já possamos receber os fluidos curadores dos bons espíritos, que já estão trabalhando durante a reunião, durante a palestra, já nos transmitindo paz, já nos transmitindo energias, fluidos curadores para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Com esse pensamento voltado ao amor do Mestre Jesus, nós abrimos as nossas atividades no entardecer de hoje. Hoje o nosso tema, a nossa palestra da tarde, será com o irmão Paulo Torres, nosso companheiro de vários anos já na doutrina espírita, nosso amigo de todos nós, e que vai falar sobre resiliência. E é para ele que a gente passa a palavra. Que as bênçãos do nosso Mestre e amado Jesus estejam no coração de cada um de nós. É sempre uma alegria estarmos na casa, porque a gente está entre amigos, amigos que o coração aquece e que nos dê força sempre nas horas difíceis. E quando nós falamos de horas difíceis, é exatamente esse tema que nós vamos tentar abordar a respeito de resiliência. É interessante que a palavra, no seu significado, especialmente na física, ela traz como uma propriedade da matéria que acumulam energias quando elas são submetidas a estresse. Tipo a borracha, quando ela sofre o estresse, depois ela volta ao seu estado normal. Mas o que nós podemos observar mais depois, que a resiliência, no que nós vamos abordar, ela não fica no campo da física. Também a resiliência, ela tem a sua palavra no meio ambiente, aonde que ela nos traz que é uma aptidão de um determinado sistema que lhe permite recuperar o equilíbrio
depois de ter sofrido uma perturbação. Então, essa recuperação no meio ambiente, por sofrer algumas perturbações. Mas, na palavra resiliência, na psicologia, ela vai nos dizer que a resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas. Isso é que nos traz na psicologia, o que nos fala a respeito da física. Mas se nós olharmos a resiliência na física, logicamente que dentro da lei evolutiva e para o ser humano, ela já não nos serve. Porque nós passarmos por uma perturbação, por uma dificuldade, por um problema, e depois voltar ao nosso normal, não seria o ideal. Nós não estaríamos dentro de uma lei de evolução. Nas palavras de Lísia Pimenta, consultora da Unesco, ela vai dizer que a resiliência é a capacidade de enfrentar desafios. O enfrentamento desses desafios. Então, o significado da palavra resiliência, nós podemos fazer um conceito de tudo aquilo que está presente nas dificuldades, nos problemas, nas turbulências, nas crises. Tudo que está presente nas situações de pressão, tudo aquilo que nós temos algum problema de enfrentamento ou de superar algumas dores. Mas dentro da doutrina espírita, ela não se torna apenas, ela nos torna, melhor dizendo, não apenas uma resiliência e um resiliente. Ela vai fazer com que nós nos tornamos melhor diante de vencer um problema, de uma luta, uma dificuldade e um desafio. Então, por isso que falamos que entre a ciência, ou a física, e o ambiente, a resiliência para nós espírita não seria a mesma. Porque voltar ao nosso normal, nós não estaríamos aproveitando a oportunidade de crescimento. E como a doutrina espírita nos torna pessoas melhores, com o conhecimento de causa que ela nos traz. É exatamente esse conhecimento de causa que vai fazer com que nós sejamos dotados de forças, de energias que nos conduzem à vitória ou à superação. Então é preciso que nós tenhamos essa força para ir adiante e não de nos tornarmos no mesmo lugar ou ficarmos plantados no mesmo espaço. Dentro da doutrina, nós vamos encontrar na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Só na questão de vencer as nossas más inclinações, nós já percebemos quantas perturbações nós queríamos para nós mesmos. Quantas situações complicadas que nós somos responsáveis. E dentro dessa condição, nós poderemos ter a força para superar. E é exatamente o que os Espíritos nos dizem. Sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Aí nós caímos naquela situação em que devemos voltar para nós mesmos. A vontade. Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, ele nos fala num capítulo que fala sobre as potências da alma.
E lá ele nos traz uma riquíssima mensagem e estudo que ele faz daquilo que ele traz em relação à doutrina espírita sobre as potências da alma, especialmente da vontade. E ele nos diz assim num determinado momento: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, unir os nossos pensamentos a essa vontade. Mas ele coloca depois, mais na frente, que essa vontade, esse pensamento, tem que estar submetido às leis divinas. Então, a potência da alma, que está uma das maiores, conforme nos diz Leon Denis, é a vontade. E quando os Espíritos nos respondem essa questão 909, dizendo que é por poucos esforços que nós poderemos vencer as nossas más inclinações, ele nos diz: o que nos falta é a vontade. Porque talvez nós não conhecemos ainda a nossa capacidade, nós não conhecemos ainda os poderes que temos e que está em nós. No momento em que nós soubermos lidar com esta vontade, com esses pensamentos que nós criamos, motivado pela vontade que colocamos, na certeza de que não há desafios que nós não vençamos. Mas por que nós não vencemos? Porque exatamente é a falta desse esforço que nós devemos fazer. E a doutrina espírita nos mostra bem claro que tudo está em nós. Todos nós temos as mesmas potencialidades. Às vezes a gente fica até a pensar: se todos nós fomos criados com as mesmas potencialidades, para que tanta diferença? Se todos têm os mesmos recursos para ser usados. Logicamente que aí a gente vai entender a lei de evolução. E como o nosso Pai não para de criar, muitos estão começando a caminhar. Outros estão no meio do caminho, mas outros já estão muito avançados. Mas o que nos traz para a gente ter essa condição de sabermos que somos capazes é perceber que não há privilégio na lei divina. Não há privilégio. Porque todos aqueles poderes que está em nós, está também nos espíritos superiores. Apenas que eles já desenvolveram, eles já atingiram uma experiência, eles já passaram por aquilo que nós estamos ainda passando. Eles já conhecem o caminho. E é exatamente nesse conhecer o caminho é que nós temos um guia. E quando nós colocarmos a nossa vontade, unindo os pensamentos sobre as leis divinas, nós temos a certeza de que se seguirmos o guia, nós chegaremos à perfeição. Mas melhor ainda é nós sabermos que chegaremos um dia, não importa o tempo que levamos, importa é sabermos que nós somos capazes de vencer os mínimos detalhes de perturbações e os maiores que nós mesmos criamos. A resiliência nós podemos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5, que fala sobre as aflições. Porque já que resiliência é uma capacidade de vencer as crises e as perturbações, nós temos o Evangelho que nos mostra um consolo para que nós nos fortalecemos diante dos desafios da vida. No capítulo 5, que fala sobre a justiça das aflições. Como é confortável
quando nós olhamos para a nossa vida, com as dificuldades de superar as nossas más tendências e os desafios que nós mesmos criamos, outros que nós solicitamos por necessidade de crescimento, o Evangelho nos conforta e nos fortalece. Justiça das aflições é quando nós entendemos o porquê das coisas. Então é necessário que nós também observamos as causas atuais das aflições, que também estão na sequência desse item lá no Evangelho, no capítulo 5. Então, resiliência, quando começou a aparecer essa palavra mais próxima do movimento espírita, porque eu lembro-me muito bem que nas primeiras vezes que eu ouvi a palavra resiliência, foi no congresso lá em Gramado. Mas a gente percebe que resiliência na doutrina espírita, Kardec trata de uma maneira que nós a desconhecíamos. Então, quando nós estudamos o capítulo 5, nós percebemos o quanto ele nos fortalece e o quanto nós buscamos, dentro desse conhecimento, a energia e as condições de superar as crises, de vencer os obstáculos. Porque nós vamos entender as causas das aflições. E que geralmente estão nas nossas ações. E depois, na sequência, causas anteriores das aflições. Que ele vai nos mostrar aquilo que nós não encontramos a resposta para nos fortalecer nesta existência, nós encontramos a resposta nas existências anteriores. E quando nós começamos a perceber que a bondade do Pai nos permite vencer por etapas, nos dando novas oportunidades para a superação, a gente começa a se confortar e as nossas forças começam a ser maiores diante das crises, diante das turbulências da vida. Mas resiliência é necessário que nós tenhamos um foco. Nós precisamos focar. E esse foco é o propósito que nós temos. Quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, quando a gente cria alguma situação, que depois temos que reverter, a gente tem que ter um propósito. Eu não consigo superar sem entender o porquê ou o quê. Então, um propósito. E esse propósito tem que vir também de uma função que é o transformar. Nós temos que buscar em nós algo que nos faça encontrar um meio de transformarmos o nosso interior. Porque voltando para a questão 909, ele vai falar exatamente das nossas más inclinações. E essas más inclinações é que vão criar todos esses processos que nós precisamos reverter. Além daquelas condições estruturais da nossa existência. Que as condições estruturais são aquelas programadas para a nossa melhoria como espíritos. Então, além dessa função de nós nos transformarmos, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ser proativos. E para isso nós temos que entender o porquê estamos na Terra. Qual é o objetivo da reencarnação? É exatamente essa pergunta que faz Allan Kardec na questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? E o Espírito vão dizer para nós. Deus impõe como objetivo de fazer chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Aí é que a gente encontra também o sentido da palavra, o significado da resiliência. De nós estarmos aqui para superar
todas as vicissitudes da existência corporal. E não há como nós passarmos por esse meio encarnado, desse mundo físico, se não tenha, porque é um clima diferente, o ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós criamos. O corpo físico tem as suas limitações. E devido a essas limitações, nós não respeitamos porque desconhecemos os limites. Mesmo que quando Kardec pergunta, na questão em que nós teríamos como se basear para ter um limite das coisas, e os Espíritos vão dizer que é necessário que nós observamos a nossa condição física, porque é ela que vai determinar o limite das coisas. E quando a gente não percebe isso, a gente abusa do nosso próprio corpo e tem que sofrer as consequências. A gente não observa o limite que ele nos diz. E eu sempre digo, às vezes, lá no grupo também, né, a questão desses limites do nosso corpo, que a gente gosta, principalmente agora nesse período de festas, de Natal, virada de ano, que a gente se alimenta um pouquinho mais do que se quer. A gente come aqueles doces. E aí, quando o corpo está dizendo que não pode mais, eles olham e dizem assim, mas dá para ir mais um pouquinho. A gente não respeita o limite do nosso corpo. Então, a gente pega um chocolate, come um e olha para o outro. Ah, mas esse vai ter que ir agora. E a gente vai saboreando, que é gostoso mesmo o chocolate. E a gente se esquece que nós temos aquele moderador que está no nosso corpo físico, que dá as limitações, mas nós não observamos. E aí eu sempre digo, eu era tão guloso nas questões de doce, que hoje eu tenho que tomar remédio para diabetes. Eu não obedeci o limite do meu corpo. Ele dava o limite, mas eu pensava assim, eu posso ir um pouquinho além. Eu posso ir além na minha construção moral. É essa sim. Mas eu inverti. Eu preferi o bolo, o doce. E assim a gente tem as nossas limitações. E aí nós precisamos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Porque nós passamos por calor muito forte, sol quente, nós passamos pelo frio, pela chuvarada, as questões de convivência que nos perturbam muito quando nós não conseguimos apaziguar a nossa maneira de simpatia com as pessoas, que nós criamos toda uma situação que também altera o nosso estado emocional. E esse estado emocional ele vai atingir exatamente nas funções orgânicas. Quando as nossas energias são afetadas pela aquilo que nós emitimos de emoção positiva ou negativa. Então, além de suportar todas as provas das vicissitudes, nós também temos que cumprir com a nossa parte na obra da criação, que é a lei do trabalho. Nós temos que produzir alguma coisa. Nós temos que fazer parte desse mundo agindo com atitude. E essa atitude, ela vai corresponder em nós aquilo que nós temos de capacidade, daquilo que nós entendemos da vida. Esse dia atrás, alguém me disse não, nós estávamos num grupo de pessoas e eu disse assim, eu gostaria de saber quem é que criou o trabalho. E aí eu ia ter uma conversa muito séria com ela. Eu disse, é o teu criador. Aí os outros, não, mas agora não adianta mais, como é que ele vai dar como criador? Aí eles fizeram uma brincadeira, mas na realidade é isso. Nós falamos de trabalho, às vezes com dificuldade desse trabalho, mas nós temos que fazer parte da criação. Nós temos que fazer parte dessa obra que Deus nos oportuniza no universo.
Nós somos cidadãos do universo. Enquanto nós estamos nesse planeta, é nesse que nós temos que construir alguma coisa. Se nós quisermos um mundo melhor, nós temos que começar por nós nos melhorarmos. E isso vai fazer com que nós nos tornamos mais otimistas. Porque a doutrina espírita nos mostra esse caminho. Quando ela nos diz que a vida, ela tem as suas nuances de progresso que devemos realizar. E ela é construída individualmente. A vida é única, mas as nossas existências para o aprendizado são muitas. Então, esse otimismo de nós saber do futuro, do amanhã, que nós mesmos construímos nas nossas ações de hoje. Então, quando nós temos as nossas crises, quando nós passamos por algumas perturbações, quando nós temos aqueles momentos de pressão, é o momento de nós aprendermos, de nós adquirirmos experiência, de nós mostrarmos a capacidade que nós temos. Enquanto o pessimista, ele não vê solução nenhuma na vida. Já o otimista, ele está sempre vendo não só o problema, ele vê a solução. Porque essa solução está na fé no futuro, na vida futura. E nós buscamos as soluções para os nossos problemas. Todos nós enfrentamos as mais diversas situações difíceis na vida. Porque nós estamos num mundo onde que nos é imposto essa condição de crescimento. Para que as experiências nos façam com que no amanhã nós possamos ser alguém que também possa auxiliar outros a seguir o mesmo caminho, superando os seus próprios desafios. No Evangelho ainda, no capítulo 5, no item 12, ele vai nos retratar exatamente a resiliência. Quando se traz lá resignação, motivos de resignação. E esses motivos de resignação que está lá no Evangelho, ele nos dá exatamente uma ideia de uma forma simples, mas que nós talvez nem se demos por conta. E que ela nos dá todas as forças para enfrentamento. Nos diz lá no Evangelho assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte de seu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Quem de nós não ficaríamos felizes diante de uma dívida e pedirem apenas pague hoje a centésima parte? A gente não iria fazer todos os esforços para se libertar, para quitar, para se ver livre da consciência tranquila. A gente buscaria todas as forças em nós em busca daquela quantidade, daquele recurso que nos tornaria livre de uma dívida. Então, quando nós estamos em momentos de crise, quando nós estamos sofrendo em frente a desafios que a vida nos impõe, lembramos que o Pai é de misericórdia. Ele é de amor. Ele nos coloca todos os recursos para pagar a dívida para ele. Então, não vê com a bondade do Pai? Nós criamos as dívidas e ele nos dá o recurso para pagar a dívida. É como se eu tivesse uma dívida com o banco me dá o dinheiro, eu vou pagar o banco e estou quitado. Porque, na realidade, hoje é diferente, né? Se nós pegarmos um dinheiro no banco, nós temos que pagar dobrado, e às vezes mais ainda. Mas essa analogia é em ter uma misericórdia do Pai diante dos nossos desafios. Que Ele nos dotou de recursos para que a gente supere todas as dores.
para que a gente faça a caminhada tranquila e serena, que a gente vai encontrando o caminho correto. E se nós quisermos chegar a Deus, tenhamos Jesus como guia. E se nós quisermos ser felizes, tenhamos Jesus como modelo. E aí nós veremos que não há dor que nós não superamos. Não há dificuldade que nós não a suportamos. E dessa forma, nós vamos entender que a vida é feita de trabalho, de renúncia, mas, acima de tudo, do bem que devemos realizar. Pensamos nisso e que a gente deixa a todos os amigos o desejo de um ano de muita paz, de muita luz, de trabalho renovador, e que a união dos esforços nos conduza a um patamar melhor na vida espiritual e na vida em convivência. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos ao Paulinho pelas suas palavras, pela sua palestra. Queremos convidar os irmãos para a palestra de segunda, dia 6 de janeiro, do irmão Simval, a harmonização psíquica. Então, convidamos a todos novamente para nós fecharmos os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Agradecemos as palavras que nos foram transmitidas pelo Paulo, pelas palavras de coragem, que nós somos capazes de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas dificuldades com o apoio do Mestre Jesus. Que possamos receber esse passe espiritual desejado, que ele possa ser fortalecido em nosso corpo físico, iluminar o nosso caminho, iluminar o nosso coração, para sermos pessoas melhores. Que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, nos acolha, que Mãe Santíssima, com o seu manto sagrado, possa nos envolver em paz, em amor, em tranquilidade, felicidade, paz de consciência. Que tenhamos um ano de muitas felicidades para cada um de nós, de muitas realizações, mas também de muito trabalho, tanto na parte física como na espiritual. Que possamos aprimorar os nossos talentos, trazê-los para junto de nós, trazer a influência positiva dos bons espíritos, pensarmos nos espíritos que trabalham no bem, que pensam no bem, que querem o nosso melhor para nós conseguirmos vencer. Que tenhamos um excelente sábado, que resta um belo domingo, primeiro domingo do ano, em paz e amor. Com este pensamento, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho. E aquelas pessoas que ainda acharem necessário receber o passe, só guardar em silêncio no salão. Que assim seja.